Pessoal, bom, bem-vindos a mais um Pode Cuidar, mais um momento aqui de falar sobre inclusão, de falar sobre temas tão importantes que têm tocado aí tanta gente, tantas casas. Obrigada a todos que estão acompanhando a gente a cada episódio. E hoje a gente vai ter um episódio muito especial. Eu tô aqui com o Dr. Pedro Marcitelli. Ele tá aqui para falar sobre inclusão, para falar sobre pediatria no geral, pra gente conversar sobre tudo isso. Então, vai ser muito bacana. Inclusive, trouxe as dúvidas que vocês me mandaram pelo Instagram para trazer para ele. Então, assim, a gente vai ter um episódio imperdível hoje. Muito obrigada por aceitar o meu convite, obrigada por estar aqui, né, nesse dia que tá todo mundo descansando e a gente tá aqui gravando, então a gente sabe que é por um motivo, né? É isso mesmo. Que é importante falar sobre tudo isso. Muito obrigada. Obrigado, Rebeca. Obrigado a você pelo convite, né? Eu sou meio arroz de festa. Convidou, eu venho mesmo. Que bom, é assim que a gente gosta. Convidou, vem. O pessoal que tá vindo aqui é assim. A gente convida, eles vêm, é uma delícia mesmo. Que bom. Obrigada. Eu vou pedir, assim, pra você começar se apresentando. Muita gente já te conhece, mas assim, contar um pouquinho de como vem sendo sua caminhada aí na medicina, na pediatria, na neuropediatria. Então, por favor. Eu sou Pedro Marcitelli, eu sou médico em Taubaté. Eu tenho um Instagram há mais ou menos uns 6, 7 anos já, falando sobre pediatria, é @oseupediatra. E ali as discussões variam bastante, vão desde a pediatria tradicional, né, típica ali da maternidade, até a neuropediatria, onde eu passei a fazer especialização no último ano. Ah, legal. E atendo em Taubaté, atendo no meu consultório, atendo na prefeitura de Taubaté, atendo na prefeitura de Tremembé. Então, eu sou vizinho de vocês aqui de São José dos Campos. Legal. E, bom, lá eu faço sempre a caixinha de perguntas, abro bastante perguntas, coloco todo mundo para responder. É um padrão de fazer, tirar as dúvidas das mães, né? O médico, às vezes, tem pouco tempo para falar com os pacientes sobre as coisas e a internet facilita um pouco essa parte. Ai, com certeza. Aliás, tudo isso aqui, né? A internet, assim, essas possibilidades de podcast e tal, tem sido muito bom mesmo pra gente falar sobre assuntos que às vezes não tem tempo de falar. Então, nossa, tem sido uma experiência muito bacana, sabe? Poder falar sobre inclusão aqui de uma maneira mais aberta, assim, poder falar com pais, com mães atípicas, com profissionais que trabalham na área e tal. E aí eu vi, você é pediatra, mas é recente agora neuropediatra, né? Tá fazendo. Mas você fala que trabalha bastante com TEA, com TDAH e tal. Sim, como é que é isso aí no consultório? Eu, na verdade, assim, foi sendo direcionado, né? A internet, ela acaba trazendo muitas dúvidas e muito contato com as pessoas, né? E quando eu comecei a fazer... Na verdade, eu era um médico de pronto-socorro, né? Eu fazia no Hospital Regional de Taubaté durante 20 anos, praticamente, emergência. Então, as doses de adrenalina estão impregnadas no meu cérebro, eu nunca vou esquecer. Mas quando minha filha nasceu, né? Há 9 anos atrás, 8 anos atrás, surgiu a necessidade de parar de dormir no hospital, certo? E aí eu falei, vou fazer um Instagram, vou fazer alguma coisa assim e tudo mais. E quando surgiram as dúvidas, quando eu fui abrir o consultório, né? As mães começaram a trazer as dúvidas. Só que a mãe não pergunta, doutor, quantos dias dura uma catapora? Ela pergunta pra você, e o que eu faço com essa criança birrenta, entendeu? Ela pergunta, o que eu faço com essa criança que tem um comportamento difícil? O que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo e tudo mais? E isso levou a um estudo sobre esse assunto. Legal. Independente, eu já formado pediatra, já tinha me preparado para fazer pediatria geral e tudo mais. E o consultório abriu como pediatria geral e ainda funciona como pediatria geral. Mas quando a mãe começou a trazer muitas dúvidas do comportamento, eu comecei a estudar mais. Legal. E aí os transtornos do desenvolvimento apareceram muito forte nesse horizonte aí dessa história, entendeu? Eu fiz a pós-graduação do Thiago Castro, de autismo, né? Que hoje é bem divulgado, né? O Thiago tem vamos dizer assim, uma quantidade de médicos fazendo aquilo. Aquela capacitação, aquela certificação bastante legal, bastante importante, entendeu? E foi muito um ponto de virada mesmo nesse ponto. Que legal. Quando eu fiz a certificação, ela me ajudou a entender melhor os transtornos, as nuances, os tratamentos e começar a entrar em contato com as terapias, né? Porque o médico é totalmente isolado, né? O médico é um ser meio isolado nessa situação.
E a partir daí eu comecei a falar mais sobre esse assunto, atendia mais isso no consultório, as prefeituras estão necessitando de neuropediatras. Sim. Então, chamaram para trabalhar e eu fui fazer neuropediatria para poder trabalhar nessas prefeituras, né? Então, a história ela foi meio que evoluindo por conta das necessidades que foram surgindo, né? Eu falo para todo mundo, a minha grande vantagem foi a capacidade de tentar se adaptar a cada situação que foi surgindo, porque apesar de tudo, né, as dificuldades, a gente tentar mudar um pouco o panorama da profissão com quase 40, né, naquela época, né? Foi meio trabalhoso. Mas hoje em dia já a parte mais difícil dessa história, graças a Deus, já passou, né? E acabou que direcionou, né? Um Instagram ali, o Seu Pediatra, ainda continua sendo um Instagram de pediatria. Eu respondo dúvidas de vacinas, de dentição, de tirar da fralda, coisas típicas da pediatria. E também falo muito sobre autismo e inclusão, né, com as famílias. Além disso, eu tive um contato muito interessante com uma organização de Taubaté, que é a Associação das Famílias Autistas de Taubaté. Sim. E elas acabaram me acolhendo também como um médico ali, que elas têm uma referência para ajudar nessas situações, entendeu? Então foi caminhando, e aí foi chegando até onde a gente está agora, terminando essa neurologia, faltando um pouquinho ainda para terminar a graduação de neurologia, mas já dentro desse universo todo, né, já atendendo todas essas pessoas. Nossa, que bacana. Porque assim, não são todos os pediatras que trilham esse caminho realmente, né? Não é todo mundo que tem talvez esse interesse e tal, mas as dúvidas vão chegar muito cedo e muito rápido nos pediatras, né? Sim, exatamente. Vocês é que tem ali o contato, os primeiros contatos o tempo todo, e a mãe tem realmente a referência são vocês, né? Então... Na minha época de formação de pediatra, era um universo um pouco diferente, né? A minha pediatria era 2 anos só. Hoje em dia são 3 e tudo mais. E na ausência de um ou outro ambulatório ali, a gente ficava um pouco defasado dentro daquela situação, né? E se você não for seguir aquela pós ali, ou aquela, né, a terceira especialização ali, segunda especialização, você vai acabar ficando sem muito da noção do que está acontecendo, sim. Hoje em dia, graças a Deus, com os podcasts, internet e tudo mais, a gente consegue divulgar muito mais os assuntos, né? E o médico que muitas vezes não tem experiência naquele assunto, porque esse é o problema maior, né? O médico não conhece de verdade o negócio. Ele lê no livro. Mas na hora de ver de verdade, ele não vê. Hoje em dia, ele consegue ter um cheirinho dessa experiência, vendo as pessoas falando, conversando sobre esse assunto, assim. É bem legal, bem interessante. Que bacana. Essa questão que você trouxe, assim, né? Tem uma consulta, geralmente a consulta é rápida, né? Uma consulta curta. Super. E tem muita coisa para olhar, principalmente no primeiro ano, né? É o peso, o perímetro cefálico, etc. Tem que fazer toda aquela questão. E aí, quando as famílias vêm trazendo questões outras, assim, né? Olha, um comportamento diferente que me chama atenção, principalmente nesse primeiro ano de vida, assim, que pais de primeira viagem, mães de primeira viagem. É interessante ter esse olhar mais abrangente mesmo, né? Pra olhar e falar assim, não, isso aqui é só uma inexperiência, tá tudo bem, o bebê é assim mesmo. Ou não, já olhar e falar assim, peraí, que realmente tem alguma coisinha coisa aí, passando, né? O médico, ele acaba tendo um papel muito de frente, né? Porque do mesmo seria a estratégia de saúde da família ou o médico pediatra, eles veem a criança mensalmente, aquela criança. Então, assim, é a pessoa de referência daquela família. E muitas vezes ele tem noção, que eu falei pra você, de doenças, de problemas e tudo mais. E chega na hora ali do comportamento, ele vai sambar, ele vai dançar. E o médico não dá pra ele ser tá berrento, manda pra psicóloga, ver lá o que tá acontecendo, não é comigo, você entendeu? Sim. Ele tem que ter uma noção do que tá normal, do que não tá normal. Isso é super importante. E foi meio que vindo por aí nessa situação, entendeu? Eu fui achando os meus confortos dentro dessa bagunça toda, que é mudar de subespecialidade depois de um certo tempo. Mas, no fundo, acho que eu tava ali guardado, esperando a energia. Sabe aquela ansiedade de que, peraí, eu tô fazendo uma coisa, mas falta alguma coisa, entendeu? E hoje em dia, acho que eu não sinto que já não falta mais essa coisa. Agora eu consegui achar o
o que eu precisava. Mas você acha que as formações de pediatria atuais, assim, elas estão olhando para isso ou ainda tá meio que caminhando? Eu acho que a formação atual do pediatra, ela aumentou em 1 ano, né? Então, assim, tem esse ponto que é importante, entendeu? Eu acho que ainda falta. Tá. A questão do comportamento é uma questão muito complexa, entendeu? A pessoa pode achar que aquela criança birrenta é uma malcriação, sai um pouco do escopo do médico, entra um pouco na pedagogia, psicologia, você sabe quando vai desviando um pouco do negócio. Então, o que eu falo para todo mundo, tentar resolver as coisas é importante. O médico tem que saber tentar resolver tudo. Esse é o negócio, entendeu? A dúvida da mãe virá um estudo seu no fim do dia, né? A mãe perguntou da Bia, eu falo assim, nossa, mãe, poxa, talvez eu vamos dar uma pesquisada, eu volto com você nessa próxima consulta, entendeu? O médico tem que ter essa humildade. E eu fiz muito isso. Eu ainda faço bastante, viu? Sim. Porque a gente achar que a gente sabe tudo é uma bobagem. Hoje o Google tá ali, muito mais fácil para você dar uma caçada, pesquisar o que é isso, né? Aquela coisa toda, mas a verdade é que o médico sempre teve que fazer isso, né? É que os velhinhos botavam o livro dentro do banheiro ali e falavam, peraí que eu vou lavar a mão. Ia lá e dava uma pesquisada no livro, você entendeu? Sim. Os velhinhos faziam isso. Hoje em dia, ele abre o Google na sua frente sem medo de ser feliz, entendeu? É verdade. Mas a noção que o médico funciona como essa ponte principal da situação, o pediatra tem que ter na cabeça. Que ele funciona ali como o interventor principal da saúde daquela família, assim, entendeu? Sim. Mental, saúde física, tudo mais. Sim. O pediatra, ele entra... Eu falo pra todo mundo, eu escolhi a pediatria porque eu achava que era a profissão principal do médico. Legal. Eu vi assim. Eu falei pros meninos antes, eu gosto de tocar guitarra, o guitarrista gosta de aparecer, ele gosta de ser o principal, né? Então eu falava, eu gosto de aparecer, eu gosto de ser o principal da história. Eu percebi a pediatria como isso. Legal. Olha só. Ao contrário do que muita gente acha, que não, tem que ser o cirurgião, que opera e corta, tudo mais, resolve tudo mais, entendeu? Sim. Eu achava que não, que eu tinha que resolver antes de precisar virar uma cirurgia, uma coisa assim. Sim, com certeza. E a gente fica escutando que tem pouquíssimos médicos atualmente querendo ir para a área da pediatria, assim. Isso é verdade? Porque isso é uma fala, assim, que a gente É bem escuta. comum mesmo, porque assim, você vai no ambulatório de pediatria, o camarada vai lá e se ele não tiver o famoso jeito com crianças ali, ele vai sofrer bastante, né? Sim. Eu atendo no hospital universitário, eu não dou aula no hospital universitário, eu atendo como um pediatra lá, mas eu cruzo muito com os meninos, com os estudantes lá, e realmente você vai ver que o perfil tem perfis e tem perfis, não adianta, é um pouco do perfil, entendeu? Mas a pediatria ela é um campo com várias opções, né? Sim. O médico pediatra ele pode fazer de tudo, ele pode fazer endocrinologia, pode fazer neurologia, pode fazer várias opções de pediatria, ele não está preso numa coisa só. Entender como o mercado tá também é importante para o pediatra, ele tem que entender isso, né? Sim, com certeza. Então, às vezes o médico tá ali, nossa, vou fazer uma coisa porque eu gosto disso. Disso aí, o que me dá mais felicidade, me dá mais alegria, entendeu? O que o meu campo me dá mais retorno financeiro. Na minha cidade, onde eu planejo viver o resto da vida, tem espaço para mim, isso... O médico tem que ter tudo isso na cabeça. Fazer tudo isso, né? Realmente. É uma gestão de carreira também, né? Sim, com certeza. Porque assim, a gente... Essa questão com crianças, né? Assim, não é fácil, né? Não é pra todo mundo. Não é. Eu falo pra todo mundo. A minha mãe era a primeira pediatra da casa. Em casa, nós somos 3 homens e o Ricardo, meu irmão do meio, ele é pediatra em Taubaté também. E o Ricardo, ele agora é chefe do departamento da Unital de medicina, né? É um orgulho falar, hein? Ó, pode brigar comigo, que eu tenho orgulho de falar mesmo. Mas assim, eu falo que todo mundo, quem eu sentia na necessidade de cuidar das crianças era minha mãe. Minha mãe tinha muito disso, né? De, cuidado com ele, cuidado com não sei o quê, cuidado. A palavra cuidado era muito forte dentro de casa, né? Talvez porque os 3 eram bem distraídos, assim, sabe? E tinha um pouquinho de hiperatividade. Eu tenho diagnóstico, eu tenho TDAH mesmo. Mas todos eles eram bagunceiros e artistas ali. Então, cuidado, atenção, presta atenção, conversa olho no olho. Já tinha isso desde
casa, de verdade, entendeu? Então, eu falo que a primeira pediatra de casa não fez faculdade, não fez medicina, era a dona Cida, minha mãe. Ah, que legal. Bacana demais. Ela gosta bastante de crianças. Que bacana. Isso o médico tem que perceber mesmo na formação dele, entendeu? Entrar no centro cirúrgico, você se sente confortável. Você entrar num ambulatório cheio de criança que tá chorando, você tentar acalmar, tentar brincar, tentar conectar, né? Eu falo que eu, neuropediatra, eu sento no chão para brincar com as crianças pelo menos umas 3, 4 vezes por período. Porque eu tenho que tentar conectar com aquela criança ali. Se a criança não conecta, eu já estou tentando fazer alguns diagnósticos, entendeu? Então, assim, essa ideia de que você tá ali, a sua brincadeira é um pouco o trabalho, é um pouco do pediatra também. Sim, com certeza. Tem que ter perfil para isso, viu? Não é moleza, não. Não é. Eu faço isso 24 horas por dia, então sei dizer que, nossa Deus. Mas é maravilhoso e é bem desafiador mesmo. E eu imagino na rotina ali, principalmente no SUS, né? Você atende no SUS. Sim. Então, como é que tá aí essa questão também? O SUS, ele tem um problema sério pela falta de profissionais nesse campo, né? Tem uma rotatividade, né? De médicos, também, assim, profissionais no geral, né? Mas... se a gente for pensar, é muito complexo, porque antes o camarada fazia um concurso e virava médico daquilo até se aposentar, como foram os meus professores todos ali, né? Hoje em dia não, hoje com organizações de saúde ali mediando o negócio, a rotatividade é muito rápida, né? O contrato acaba no ano, naquele ano, no outro ano já não tem mais o profissional. E isso acaba prejudicando bastante, né? A gente fica em falta, às vezes, do terapeuta, fica em falta do médico, em falta dessas pessoas por conta desse perfil, entendeu? E isso dificulta bastante. Mas a falta do profissional gera um excesso de pacientes, né? Você vai criando uma fila ali e não tem fim, basicamente, né? Quando eu comecei no ambulatório de neuropediatria, tinha 2.800 crianças para ver. Nossa. Na ficha, 2.800 fichas para ver. E você tá falando de uma cidade, assim, pequena, não é enorme, não é uma cidade... Taubaté já entra no médio porte ali, então você já tem uma quantidade grande de demanda, entendeu? E o SUS acaba criando isso, né? E a análise de uma criança, de comportamento de uma criança, ela não é... deixa eu ver. Tá, é isso. Não tem, né? Eu tenho criança com dificuldade de socialização por conta de ser muito imperativa, bagunceira. Vou pôr dificuldade de socialização. Olha lá, você tem um critério de autismo. Eu tenho criança com dificuldade de socialização porque ela faz mutismo seletivo. Olha só, não é critério de autismo isso. Você entendeu? Se você for... rapidinho, ó. É esse aqui, faz rapidinho, já resolve. Você vai errar sempre. Erra muito fácil. Porque o tempo curto, ele é um problema sério. Problema sério. Eu falo, a grande vantagem para o pediatra, quanto mais tempo ele vai passando com aquele paciente, mais ele vai abrindo a possibilidade dos diagnósticos. Ele vai encaixando melhor, entendeu? A consulta do pediatra que dura 15 minutos no SUS, ela é impossível. 20 minutos é impossível. Não tem como você manter ali. Tanto é que é uma das minhas batalhas, é ter um pouquinho mais de tempo. Eu consigo, graças a Deus. Mas é sempre difícil. E aí, quando você pensa na neuropediatria, o negócio... Mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. Eu sei que aqui, a espera para ter uma consulta aqui no SUS, aqui em São José dos Campos, é uma coisa... É longa também. Impressionante. Olha só, gente. Enorme. Então, você cria uma demanda complicada, né? Nos Estados Unidos ainda tem o profissional médico, que era mais ou menos o que eu fazia, que era só atendia os transtornos de neurodesenvolvimento. O americano faz um pouco isso, ainda tem isso, né? Ele separa o neurologista tradicional, né? De casos de epilepsia, ele também pode separar entre esses dois profissionais. Aqui a gente o neurologista resolve tudo, né? Eu falo, o neurologista, ele tem que resolver a marcha que o ortopedista falou que não é osso. Nossa, é verdade, né? Tudo vai pro neuro. É verdade. Entendeu? A de pele que não tem dermatologista para ver, vamos no neuro, vai na pele, que pode ser neurofibrilatório. Tem várias coisas que o neuro tem que dominar ali para resolver bem. E isso muitas vezes em tempos curtos, né? O ambulatório, ele é uma situação difícil mesmo, por conta da falta de tempo. E muitas vezes vai sobrecarregar as estruturas ao redor, né? As secretárias ali, as mães que tem que esperar a consulta, mesmo dentro do consultório esperando ali. É pesado. Né? Não é fácil.
Ai, nem fala. E essa questão que você falou de se aproximar das terapeutas, né? Dos terapeutas e tal, isso é muito bacana. Eu acho que amplia um conhecimento, Super. né? Super. Um trabalho que talvez funciona mais, assim, né? Pensando nessa rede com a criança, né? Sim, porque não adianta nada eu ter uma situação que eu identifico uma dificuldade daquela criança ali, e a gente muitas vezes indica a terapia, né, o terapeuta fazer uma avaliação, ver o que ele encontra junto com a gente. Esse é o ponto mais importante, entendeu? O médico, ele não pode guardar para ele toda aquela informação, né? Sim. Por exemplo, até no consultório, né? Quando a gente atende o convênio, muitas vezes... no meu consultório não atendo convênio, mas quando você atende, vai pedir as terapias para o convênio, por exemplo, o médico entra como papel de determinador de quantas horas de terapia aquela criança tem que ter. E eu falo para todo mundo, não é o médico que deveria definir isso. Teria que ser o analista de comportamento mesmo, né? O profissional daquela área, especializado naquela situação. Ele sim vê aquela criança. Não, essa criança está precisando de fono todo dia. Sim. Entendeu? Avaliar aquilo ali, né? A gente tem uma noção. Por quê? Porque tem experiência. Mas o médico não faz curso de análise de comportamento aplicada, verdadeira, né? Ele não consegue determinar com precisão do jeito que deveria ser, entendeu? O tratamento do autismo no Brasil, do TDAH, de todas as estruturas, acaba passando um pouco por isso, né? Quem resolve isso? Quem vê isso? Tudo vai pro médico. Então, o médico... Eu falei, eu tive que estudar tudo. Eu tive que estudar desde a pedagogia até a neurociência, até um pouco da físio, da fono, de tudo, para tentar entender onde eu tô atuando, né? Isso é muito importante. E ter experiência com os terapeutas foi muito importante. Fez muita diferença. Isso é verdade. Tem sido legal, assim. Na minha prática também, eu tenho visto médicos bem mais acessíveis, porque quando eu formei em terapia ocupacional, eu tinha profissional, médico e não médico também, mas que não sabia nem o que era terapia ocupacional, na verdade, seja dita, é isso mesmo. Pela pediatria, eu não saberia. Você entendeu? Sim. Eu fui aprender o que era terapia ocupacional quando eu fui fazer o curso do Tiago Castro. Nossa, então é super recente também, né? Super recente, você vai falar, faz 10 anos. Então, assim, são conhecimentos que você não tem essa divulgação para as pessoas, entendeu? Eu acredito que a internet fez mais pela essa divulgação do que muitos livros aí que os médicos deixaram de ler, entendeu? Com certeza. Porque a terapia ocupacional foi uma abertura mesmo. A percepção da criança muda totalmente. Nossa, é uma coisa impressionante, né? É bem legal, né? É bem legal. Que eu vejo... é tão maluco isso que a gente pode pensar na discussão se a gente não tem só o transtorno sensorial, por exemplo, isolado, né? Será que eu tenho esse diagnóstico? Eu não tenho como pôr. Quando eu chego lá em Taubaté, a gente atende no SUS, tem o Madre Cecília, que é a habilitação das crianças. É uma estrutura de ambulatório de reabilitação com escola. Sim. Quando a criança tem dificuldades de aprendizado muito complexas, eles também incluem na escola. Quando tem deficiência intelectual, outras coisas, eles colocam na escola do Madre Cecília e tal. E a TO, a parte da terapia ocupacional lá, ela é sensorial, você entendeu? Legal. Então ela é bem interessante, mas às vezes eu pego uma criança que é TDAH, e ela tem questões sensoriais, entendeu? Sim. E aí, vou mandar ali pro Madre Cecília. Não, no Madre Cecília só aceita você colocar F84, entendeu? Se não tiver, não vai aceitar. Não, a gente conversa, a gente dá um jeito e faz, entendeu? Sim. Isso é uma discussão super legal, interessante de pensar, né? Será que a gente não deveria ter um diagnóstico só de transtorno de processamento sensorial, isolado? Porque na terapia ocupacional tem. A gente tem, né? O médico não tem. Pois é. E aí, assim, tem crianças que realmente já chegaram, assim, às vezes com aquela investigação enorme, né? Assim, será que é TDAH? Será que é autista? Será que... O que é? E aí foi fazer uma avaliação intensa ali da integração sensorial e ver que o transtorno do processamento sensorial era tão importante que impactava na fala, impactava na socialização, impactava em tanta coisa. E quando foi melhor trabalhado, a criança diminuía questões de sintomas. Não era TEA, não era TDAH, era transtorno do processamento sensorial. Caramba, né? Isso que é interessante você pensar, porque é um diagnóstico que a gente não tem, o médico não tem. Não tem pra gente. Né? Toda vez que a gente vê alterações sensoriais dentro dos transtornos, ele só tem um diagnóstico.
Só tem autismo. Só autismo, né? Só tem autismo. Nossa, e entra em tantos, né? Altas habilidades. Entra. TDAH. Entra. Até na própria paralisia cerebral tem muitas questões ali sensoriais, né? Com certeza, você não tem dúvida. Porque eu tenho criança ali que você vai ver que o pé caído não é só do nervo motor, né? Você tem um sensorial evoluído ali. Sim. Então, você tem muita coisa que você pode pensar dentro dessa situação. Por que a gente ainda não conseguiu criar um diagnóstico para isso? Que coisa, né? Porque até na última aula da pós ali, todo mundo dá aula e tal. Eu falei, vou falar dos transtornos para todo mundo falar. E eu falei assim, pessoal, olha, infelizmente, quando você vê alguma dica de alteração sensorial na criança, a primeira coisa que você vai ter que colocar na hipótese sua é autismo. Porque é o único diagnóstico que envolve aquilo, você entendeu? E também é super recente, né? Essa mudança para incluir as questões sensoriais também é recente, e nem estava incluída, né? Parece que vamos dizer assim, nossa percepção do quanto o outro é sensível, ela foi sendo mais ligada, mais o cheiro do outro ser mais sensível foi ficando mais perceptível pra gente, né? Sim. Os médicos antigos tudo colocavam na conta da frescura, da birra, você entendeu? Sim. E isso foi mudando com o tempo, né? Isso a gente foi percebendo com o tempo. Que é super interessante a mãe saber diferenciar o que é uma crise sensorial e uma crise de birra, né? Numa criança dentro do transtorno. Porque eu falo para toda mãe, veio com muito desejo, quer as coisas e não consegue ter, chora, berra até conseguir, você não tá tendo uma crise, você tá tendo uma birra. E a birra tem outra história. Sim. A birra tem acolhimento, a birra tem distração, a birra tem esperar passar, a birra tem outros tratamentos que eu vou precisar ensinar aquela mãe, treinar aquela mãe. Sim. É treinamento parental a birra, né? Com certeza. Enquanto a crise sensorial é outra história. Nossa, eu preciso excluir a criança daquele ambiente, eu preciso isolar aquela situação, eu preciso proteger aquela criança daquela situação. Vai ter que ler os sinais muito mais, né? De forma muito mais delicada. Levar aquela criança, muitas vezes, aquela situação pro terapeuta começar a trabalhar. Nossa, ele teve uma crise de um sensor que não estava tão evidente assim. O que aconteceu, né? Investigar, descobrir, entendeu? Sim. Tem essa diferenciação que antigamente a gente não fazia. Tá. Eu falo para todo mundo, o DSM-5 sem ser o TR, né? Que é a revisão dele. Sim. De 2013, 14, gente, o diagnóstico era outro antes. Dá para mexer também em outras coisas. Sim. Então, no próximo DSM-6 aí, torcer para os americanos resolver colocar um TPS no meio dessa história. E a integração sensorial lá é tão importante, né? Nasceu lá e tal. Por que não tem isso, né? Então, tem que olhar mesmo para isso. É um ponto que, na medicina, ela fica devendo para a terapia ocupacional. Tá. Entendeu? Isso é legal. É legal. Porque o médico ele tem que entender que quando a criança tem questões sensoriais, ele tem que saber investigar, saber entender, entendeu? Porque isso não é só uma anamnese, é um entendimento e conhecimento da criança, né? Então, olha, eu vou te falar de verdade. Acho que mês passado eu tava conversando com uma pediatra e aí eu falei, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com integração sensorial de AIDS e tal. E ela tá assim, nossa, eu não conheço e tal. E eu falei, eu imagino que tem vários. Então, assim, eu sei que é um trabalho de formiguinha também, assim. Eu não me sinto mais naquela coisa, tipo, que absurdo, não conhece. Não, é assim, tá tudo bem. Eu vou te explicar, então, o que é. Porque é isso, a gente tem que fazer. Como eu já tive que explicar o que era terapia ocupacional várias vezes. Isso. Mas aí a integração sensorial é uma outra questão que a gente vai levando, vai, né, conscientizando mesmo. Acho que é super importante. Porque assim, sai do escopo da frescura, assim, entendeu? Sim, porque nossa. Eu acho que é o grande negócio, né? Trazer para as pessoas essas informações. E isso eu fui aprendendo conforme eu fui estudando, gente. Eu também não nasci sabendo, nossa senhora. E não saí pediatra sabendo, porque o pediatra ele sai ali totalmente cru da residência, entendeu? Então, essa percepção do quanto isso poderia fazer diferença no meu dia a dia, que foi trazendo essas informações, foi gerando essas conexões. E o mais legal é que as mães, quando você vai falar da sensibilidade, a mãe fala, não, é isso mesmo, não, é isso mesmo, não, é isso mesmo, não, é isso. A mãe ela percebe que você tem um radar ligado naquela criança que muito pediatra não tem. O pediatra faz as questões ali. Vamos fazer o teste, o MChat, vamos fazer o MChat. Mas, o MChat a gente não faz assim, perguntando as perguntinhas bonitinhas. Você tem que entender o que você está perguntando para aquela criança, entendeu?
Será que ela quer apontar? Será que ela não usa o pai de objeto para pintar? Ele brinca comigo, brinca com você, brinca. Que legal, perfeito, brincou com você. Não, ele não brinca com você, ele põe a sua mão para você fazer as coisas para ele. Peraí. Acende o alerta, que pode ser o autismo. Sim. Você entendeu? Então, assim, essa percepção que eu fui ganhando com todos esses trabalhos, com toda essa percepção, entendeu? Legal. Não, e realmente, a gente tem parceiraços aqui, pediatras na cidade, que encaminham pra gente um monte, assim, olha o sensorial dessa criança aí, entre outras coisas, né? Sim. Então, essa parceria tem sido muito, muito importante. Aqui a gente tem bons profissionais que conversam com a gente o tempo todo, né? Ali no WhatsApp, tô te mandando essa criança, dá uma olhada, e aí volta, né? Devolve para pediatra. Então, graças a Deus, isso tem acontecido bem mais, né? Bem isso dentro da minha percepção de história, de vida, assim, essa situação foi surgindo também porque eu tenho muitas questões sensoriais minhas, entendeu? Que eram frescuras, né? Eu nasci nos anos 80, era o Rambo, era o Stallone, era aquela turma na rua, você entendeu? E eu chupava o dedo, era aquele neném coçando o nariz ali pra dormir, era aquela criança mais sensível e tal, doida pra brincar com todo mundo, mas sem ter jeito pra brincar com todo mundo, porque chegava pra brincar, era muito tímido, muito perdido. Depois de velho vai fazer os diagnósticos, né? Daí descobre que tem TDAH, com um monte de questões sensoriais. Sim. Então, a gente se enxerga nessa situação também. Sim. É isso que eu falo, pessoal. Quem tá tratando também vai se ver um pouco nessas situações também. Nossa, com certeza. Essa questão sensorial mesmo, eu lá fui fazer um teste de TPS, assim, pra adultos, né? Tem um questionário, assim, pra adultos. Meu Deus do céu, quase que eu gabaritei o negócio. Então, assim, realmente, eu acho que a gente vai se movendo também em relação ao que acende uns alertas nossos, né? A gente olha, entende, olha pros nossos filhos também, entende muita coisa, né? Eu fui ver, a minha filha tava com 5 para 6 anos ali, assistia televisão pulando na bola de pilates ali o tempo todo. Eu falei, peraí, alguma coisa tá errada, né? Aí vem os diagnósticos dentro de casa também. Sim. Então, assim, você tá dentro dessa situação também como papel, não só de médico, mas papel de pai, de cuidador também, entendeu? Sim. A família acaba percebendo um pouco nisso em você. Vê que você não tá ali cumprindo um papel por cumprir, entendeu? Sim. E isso ajudou muito as pessoas a terem essa percepção de que eu tô interessado em resolver as coisas, entendeu? E é difícil resolver. Então eu tive que ir desdobrando essas coisas todas para conseguir chegar. Então, assim, entender as terapias foi um passo. Entender o que é o jurídico. Entender o jurídico do negócio. Nossa, como que a mãe pede um FGTS para aquele menino nível 3 de suporte na caixa? Agora você me pergunta, eu sei tudo. Legal. Não, é super importante isso mesmo. A gente foi abrindo essa situação, entendeu? Com certeza. Até conseguir entender melhor. Eu vou aprender bastante coisa. Eu acho que eu não tenho bastante coisa ainda para aprender. Mas é o papel que o médico tem que estar aberto para desempenhar, entendeu? Porque eu falo para todo mundo, a parte mais fácil é decorar a farmacologia lá. Eu acho que é o mais fácil. O resto é entender. Nossa, o resto é entender o que aquela família precisa. Será que eu preciso mesmo da risperidona? Será que eu preciso mesmo do aripiprazol, da medicação? Será que não é uma birra? Será que se a mãe conseguir conectar com aquela criança no meio daquele evento... Será que se eu não instruir essa mãe a ter percepção de quando o negócio já tá cozinhando, azedo, já tá vindo ali, antes do negócio desandar, já não podia mexer alguma coisa? Será que não é isso que eu precisava em vez do remédio, entendeu? Sim. O americano vê muito assim, né? Os meus colegas, eu tenho colegas que trabalham lá e tal, eles falam, a gente não usa remédio aqui, a criança não passa no neuro. Nossa, acho importante falar um pouquinho sobre isso, viu? Essas diferenças aí, porque... Eles fazem, cara. Eles falam, a criança não passa no neuro, não precisa passar no neuro. Por que ela vai passar no neuro? Por quê? Não precisa. Porque ela vai na terapia. A terapia resolve todas as questões. Você entendeu? Sim. O treinamento parental, eu treino a mãe para a situação da birra. Sim. Eu treino a mãe para a dificuldade intelectual que aquela criança tem. Eu ensino para a mãe os limites que a criança vai ter. Eu abro o jogo pra mãe, em vez de falar, mãe, ele é autistinha, mas eu abro o jogo, olha, ele tem limitação total. Ele não consegue. Todas as estratégias que a gente instituiu são difíceis, ele não consegue, o cérebro dele não conecta essa situação.
Ah, não, detectamos que ele tem déficit de atenção e hiperatividade, vou pedir pro médico entrar. Aí o médico entra, trata o medicamento. Sim. Você entendeu? Sim. Aqui não, aqui a gente tem que fazer eu tenho que fazer o meio campo de todos, essa turma toda, muitas vezes, entendeu? Porque o papel do médico no Brasil ele é diferente. Sim. Nos Estados Unidos, não, o médico entra nunca, quase nunca. Uhum. Eu tive um paciente que veio pra cá, dos Estados Unidos, e atendi, ela falou assim, doutor, eu vim pra cá porque a gente não passa no médico lá, a gente quase nunca vê o médico e tal. Eu vim pra ver, pesar, medir, porque ele já tá com 7, 8 anos aí, a última vez foi há 2 anos, 3 anos atrás. Uhum. Então, assim, a percepção da medicina dentro da situação é diferente, entendeu? Tá, mas você acha que tá... Né, dentro dessas diferenças aí, você acha que tá funcionando melhor lá? Tem como pensar nisso, assim, em relação ao próprio autismo mesmo? Que a gente sabe que hoje em dia tá se falando muito, assim, né? Sobre as terapias. A gente sabe que as crianças já saem, assim, com aquela lista gigantesca de terapias. Copy-cola, que a gente tem muito. Mas, assim, isso é uma questão que eu fico me perguntando muito, assim. Esse papel mais intenso da família ali, sabe? Desse treinamento, de falar assim, vem cá, olha pra esse comportamento, olha o que você tem que fazer quando esse comportamento acontece e tal. Então, assim, eu fico me perguntando, será que tem um modelo aí que está funcionando melhor ou não tem nem como falar sobre isso? É muito cultural? O que você acha? É complexo, né? Porque você entra um pouco em estilo parental, né? Da família, então, né? Você vai entrar no jeito que a família cria aquela criança, né? Porque, em teoria, como diz o outro, né? Existe um jeito melhor de criar os filhos? Existe. Sim. Você não precisa bater, né? Mas você não precisa dar tudo que ele quer. Você entendeu? Você passa a ter um meio do caminho ali que ajuda aquela família, entendeu? Mas aí eu falo pra todo mundo aí, a gente vai chamar uma psicóloga de criação parental, porque esse é um negócio mais forte, entendeu? Mas eu tive que estudar isso pra também ajudar essas pessoas, porque senão eu não consigo chegar num desempenho legal. Eu vou subir na risperidona até aquela criança não ter mais fígado, certo? Até tá dando leite pelo peito, porque a prolactina aumenta. Eu tenho que achar no meio do caminho o que tá acontecendo. Sim. Por isso que o psiquiatra adulto sofre, por isso que eu preferi ser pediatra, porque eu ainda consigo ajudar na criação. Quando é adulto, não consegue ajudar quase mais nada, o adulto tá ferrado, né? Mas dos modelos, eu sempre tento criar alguma coisa, porque entre o meio do caminho entre o americano e o brasileiro, entendeu? Tá. Porque o americano, ele vai ser meio isolacionista. O médico, ele quase nunca vê aquela criança. Tá. E no Brasil, o médico tem um papel muito fundamental, muito cheio ali, entendeu? Sim. Então, a gente acaba tentando criar um pouco do meio do caminho. Sim. Acho que a melhor opção é o médico ter esse preparo para 15 minutos ali da consulta parar. Peraí, esse é o problema mais sério, isso eu preciso resolver. E eu treino essa mãe, na hora que ele ficar nervoso, primeiro você tenta distrair. Na hora que ele ficar muito nervoso, depois você não tá dando distração, vê se não tá com fome, com sede, com sono. Dá um colo, dá um carinho, dá um chamego, acolhe, deixa ele chorar no seu colo, bota um pouco pra fora. Ficou muito nervoso, não quer colo, falou não quero. Deixa ele estourar um pouco pra fora, protege o ambiente, protege ele, não deixa ele chutar ninguém, bater em ninguém. Você consegue deixar ele pôr pra fora. Eu faço, às vezes, mais um gráfico de estresse, né? Do cortisol nosso subindo e descendo, assim. Legal. Pra elas tentarem entender que o nervoso nosso, ele é uma montanha que você sobe, mas você vai descer também, entendeu? Então, eu preciso estar atento para tentar pegar antes de chegar lá no pico ou também acolher depois que ele desceu do pico, entendeu? Porque eu preciso ter nessa criança a conexão com essa família de volta, né? Até para prevenir ele de outros transtornos, de TODs, de outros transtornos que podem surgir ali associados, entendeu? Então, são pontos que o pediatra tem que trazer em 20 minutos de consulta. Nossa, tem que ter uma experiência muito grande naquilo para você poder... isso, vamos lá. Tá. Ou você tem que ver aquela família durante mais tempo. Sim. O melhor modelo seria um modelo do meio nessa situação, entendeu? Sim. Esse seria o melhor modelo mesmo. A gente não ter nem tanto esse isolacionismo, que o médico não vê aquela criança, e também nem tanto a medicalização, que é o que a gente faz no Brasil. O Brasil gosta muito do remédio, o Brasil... Assim, é um ponto mais importante. O médico bom é o que sabe prescrever o risperidona, o aripiprazol, o canabidiol, o ácido folínico, leucovorina. Sabe? O médico tem que saber prescrever tudo isso aí. Legal, ele sabe tudo. Tal, não sei o que, toma isso, toma isso.
Mas também não é só isso. Esse ponto que você tocou, assim, reconectar essa criança com essa família para entender aonde de fato a medicação vai ajudar, ou se você vai ficar aumentando medicação eternamente. Até chumbar aquela criança. E eu vejo que tem famílias que realmente vão por esse caminho assim, muito... Não quero remédio, calma, vamos ver, vamos tentar e tal. Tem uma dificuldade ali de aceitar o remédio, tudo, mas se precisar, vai aceitando aos poucos. Mas tem outras famílias que têm mais essa dificuldade, assim, dessa conexão e tal. Com o filho com deficiência, né? Assim, verdade seja dita. Tem mil motivos pra isso, né? Difícil mesmo, a gente sabe. Não é um julgamento de nada. A gente sabe que é difícil. Que na psicologia mesmo vai olhar pra essa parte do luto, do filho ideal, do filho idealizado, etc, etc. Então, a gente sabe que a conexão é difícil. Mas ela precisa acontecer de alguma forma, né? Você tem que ter. Aquela criança tem que sentir segurança, né? Sim. Se sentir seguro é o fundamental, né? Eu acho que é o ponto mais importante para aquela criança de se entender, para ela ser segura a ponto dela mostrar o que ela tá sentindo, ela já mostrar os desconfortos antes daquele negócio já tá tão insuportável, entendeu? Essa conexão a família tem que saber fazer, tem que saber de alguma forma estabelecer, porque senão não tá sendo família, tá sendo cuidador só sem emoção, entendeu? Sem conexão. Sim. E isso é um ponto complexo, né? Às vezes eu falo, pessoal, eu não sou psicólogo, né? Então eu posso dar os choques de realidade na turma, entendeu? Essa é um pouco a minha vantagem. Os psicólogos querem morrer comigo, mas às vezes eu falo, olha, vocês não estão conectando, o que está acontecendo, entendeu? Eu preciso que, por exemplo, chegue uma criança com TOD lá, aquela criança com TOD, o transtorno de oposição e desafio. É um passo para aquela criança ter transtorno de personalidade no futuro. É um passo. Certo. Eu preciso evitar que aquela criança tenha transtorno delinquente no futuro. Eu tenho que evitar. Eu preciso que essa mãe desarma ela. Eu preciso que ela reconecte com aquela criança. Entendeu? E a gente precisa ter essa noção de como entrar naquela situação. Como eu faço para essa mãe reconectar com essa criança, entendeu? Mãe, pega ele, vai o fim de semana pra praia, larga todo mundo, fica só você e ele. Dá a atenção que ele tá pedindo, porque é o jeito dele, mau jeito de pedir atenção. Sim. Então, assim, essas percepções, o médico tem que estar muito atento, gente, muito atento. Nossa. Porque são percepções que você tira ali, peraí, essa mãe já chega meio mal-humorada, meio brava, meio cansada, meio estressada. Sim. Peraí, o que eu tenho que ajudar essa mãe para ela poder liberar esse nervoso para conectar com essa criança de novo, entendeu? É uma dinâmica super difícil, É muito cara. difícil. É muito difícil. É muito difícil. Porque, que nem você tá fazendo esse podcast pras mães. Eu tento não ser muito técnico, sabe? Pra gente não ser. Mas é o que eu falo pras mães. Você tem que pegar pro menino chamego, lembrar do bebê. Até quando eu vou ensinar, você vai distrair. Lembra quando ele era bebê e quando ele via uma coisa que ele não podia ter? Você falava, olha lá em cima, um passarinho. Vamos lá fora ver alguma coisa. Você tá distraindo ele. Lembra quando você distraía? Distrai de novo. E lembra quando não dava certo? E daí você dava o peito. Você estava dando colo, você estava dando afeto. Sim. Dá afeto, dá o colo agora. Na hora que ele chorar, dá um abraço. Pede, dá o colinho. Ensina a pedir de novo, entendeu? E na hora que ele tá muito nervosão, você tem que esperar passar. Você botava o seu fone de ouvido aí, tampava o ouvido aí, com o berreiro ali, continuava dando o seu acolhimento e esperando passar. Agora continua dando a sua presença e espera passar também, entendeu? Sim. Porque a dificuldade maior da família, muitas vezes, é este ponto na criança. Com certeza. E o autista ainda tem toda essa dificuldade por conta de ter a dificuldade de espelhar aquele comportamento, né? Eu coloco o autista no colo, a frequência cardíaca dele não bate com a da mãe. Enquanto a criança neurotípica, ou TDAH, ou outras crianças até altas habilidades, outras coisas assim, aquela criança, a mãe tá mais calma, a criança tá mais nervosa, os dois vão se acalmando juntos, entendeu? Sim. Esse espelhamento de comportamento, às vezes a criança autista tem muita dificuldade de fazer. Por isso que é muito importante cada análise, né? Cada criança, entendeu? Sim. Esse é o pulo do gato, o pulo do gato, né? Esse é o pulo do gato. Certo. É quando você consegue perceber que aquela casa tem dificuldades naqueles pontos, entendeu? Sim.
Ah, não, a mãe acolhe, a mãe dá um colo. Mas na hora de ficar estressado, nervoso, o pai entra batendo. Porque criança que faz birra tem que apanhar. Era a criação dele assim. Sim. E agora, o que eu faço? Não, pai, peraí, ó. Vou te ensinar, vamos fazer assim, ó. Você viu que eu não dei o que ele quis? Você viu que na nossa história, a gente contou a nossa história aqui, ó. Distraí, dei colo, esperei passar. Você viu que eu não dei o que ele quis? A gente não tá mimando a criança. Você entendeu? Sim. Na hora que eu tô muito estressado, peraí, será que eu tô batendo nele porque eu tô nervoso desse choro todo tá me atormentando? Será que eu tô batendo nele para descontar a minha raiva? E isso a família tem que ter muito forte na sua cabeça, entendeu? Sim. E a gente tem que ir percebendo. Nossa, é um negócio assim... É um negócio, impressionante, né? Porque esse ponto das famílias é um negócio que me move, assim. Tanto que eu falei, gente, vamos lá, vamos no podcast, vou começar a trazer as mães. Então, as primeiras que eu trouxe foram as mães e tal, para elas falarem da experiência delas e tudo. E tem especificamente a primeira que eu trouxe aqui é uma mãe que a gente... atende o filho dela já tem bastante tempo. Acho que ele chegou pra mim e pra minha sócia, assim, com 2 aninhos. Hoje ele tem 7. Ah, que beleza. Então, assim, uma mãe que, nossa, ela é maravilhosa, assim. Eu falo que ela é muito, muito delicada, muito dedicada, muito tudo. E a gente sabe que sofre pra caramba também, assim, né? Ela colocou aqui todas as dificuldades. A dificuldade com a alimentação dele, que ele é muito seletivo e tal. Então, tá lá o primeiro episódio lá pra quem quiser assistir. Tá lá o episódio. Ela conta de uma maneira muito, muito bacana, assim, sobre toda a história, sobre todas as terapias e tudo mais. E você vê, assim, que tem a conexão. Ela e ele, né, ela e o filho. Geraram tem a conexão. Entendeu? E ela fala, gente, é difícil demais. Não é bonito, né? Não é romantizar, não é achar ali, ai, meu anjinho azul, não tem nada disso, né? Aquela história do anjinho azul, não tem nada disso. Mas que ela achou uma maneira de criar conexão com ele. E eu tenho visto várias mães, talvez as mães atípicas que se colocam mais, né, para falar sobre essa dificuldade do filho autista e tal, de falar isso. A gente encontrou uma maneira de achar conexão e isso fez toda a diferença, tanto na vida dele quanto na vida da família, que virou um sistema de novo, né? Parece que a inclusão realmente tem que começar ali dentro de casa para depois a gente conseguir ir fazendo outras coisas, né? É interessante, né? O autista, na verdade, ele acaba tendo uma capacidade de te mostrar as áreas de interesse dele que facilita até a sua conexão com ele através daquilo, né? Porque ele tem seus interesses rígidos e específicos, muitas vezes, né? E... às vezes, nos nossos neurotípicos aqui, a gente tem dificuldade, né? Porque eles têm essa dificuldade de, às vezes, mostrar o que eles gostam. Porque eles estão sempre meio que mascarando, meio que contando uma mentirinha, agradando todo mundo. Sim. O autista, ele é autêntico, né? Sim. Então, você vai direto na autenticidade dele ali. Você consegue criar essa conexão, né? Essa é uma dica que eu dou pra toda mãe, né? Quando você perceber que seu filho tem o autismo e tem algum interesse específico, aquele interesse vira seu também. Porque através daquilo vai ser da onde a gente vai conseguir abrir os leques, entendeu? O hiperfoco do autista, que também é um outro termo que está só no diagnóstico do autismo, apesar de existir dentro da outras habilidades, existir dentro do TDAH, também é outro erro aí do nosso Código Internacional de Doenças. A gente usa muitas vezes como essa ferramenta de conexão, entendeu? Eu falo pra mãe, conhece o Sonic, mãe? A mãe, não, conheço o Sonic. Sim. Seu filho vem aqui, ele sabe do Tails, ele sabe do Knuckles, ele sabe do Sonic, ele sabe... Você conhece? Não conhece. Então vamos conversar disso com ele. Porque eu preciso experimentar com aquela criança a situação de estar em socialização. Se ela usa aquela ferramenta, eu preciso usar junto com ela. E daquela ferramenta eu preciso extrapolar. Sim. Eu preciso dizer para aquela mãe, também não vamos ficar só no Sonic, né? Viu que ele é azul? Vamos mostrar outra coisa azul. Outra raposa, vamos mostrar outra raposa bonitinha. Você consegue criando extrapolação para aquela criança, entendeu? Que esse é o foco principal. Enquanto os típicos muitas vezes vão ali criando conversinhas ali só para socializar, assim, entendeu? Que é complicado pro típico. Esse é o ponto difícil. E às vezes também cria uma desconexão enorme, né? Aí também já tá sem
com problemas de comportamento, etc. e tal, porque tá totalmente desconectado da família, dos pais, que são os principais, né? Os principais cuidadores ali, geralmente. Então tem que ter essa segurança, essa conexão também para as crianças típicas, para elas conseguirem desenvolver aí, né? A mãe tem que entender que cada criança tem o seu jeito, mas assim, também cada fase tem um pouco daquela fase, entendeu? A mãe saber conectar de quando ela era criança, o que ela gostava daquela fase, entendeu? Lá em casa era Ladybug, era o que mais? Era o Molang, eram os bonequinhos fofinhos, redondinhos e tal, não sei o quê. Eu não conectava, porque eu era o He-Man, eu era entendeu? Porque é menina. A minha conexão, eu tentava entrar junto ali, mas eu era sempre outsider. Quem conectava ali era a mãe, entendeu? Porque a mãe gostava dos fofinhos, gostava dos redondinhos, criava aquela conexão mais perfeita. Só que a mãe extrapolava junto, entendeu? Vamos assistir uma Sailor Moon aí. Assistia Sailor Moon. Sailor Moon já era um anime, eu gostava do anime. Então eu já criava conexão. Você entendeu? A construção da conexão com a criança, ela é uma construção de você com a sua criança interior, de volta, entendeu? E é trabalhoso, né? É trabalhoso. Eu acho que esse é um ponto importante, acho que da sociedade no geral hoje, assim. Que dificuldade, né? De talvez pegar isso pra você, assim. Eu sou pai, eu sou mãe. E eu vou precisar construir uma conexão com o meu filho. Não é simplesmente ter o filho, né? Você vai precisar construir conexões. E essa conexão vai precisar mudar de cara também, de acordo com a fase que ele tá, né? Dá um trabalho danado. Ter filho até a lampreta aí, né? A verdade é essa, entendeu? Qualquer um tem filho. Sim. Mas você criar a criança requer você reconectar. Conectar com a criança e com você, criança. Sim. Por isso que é importante. Por isso que eu via muito nisso na pediatria, entendeu? Sim. Porque eu me conectava comigo, eu criança, muito fácil. Legal. Porque eu tinha essa noção de que a criança tá numa fase, eu tenho que estar nessa fase junto com ela naquele momento, entendeu? Por isso que é sentar no chão, por isso que a gente finge que tá brincando quando eu tô analisando a socialização. Eu finge que eu tô brincando quando eu tô vendo a habilidade manual dela desenhando. Eu finge que eu tô brincando quando eu tô vendo se ela tá de fralda ainda e tal. Eu uso aquela ferramenta para criar a minha conexão. A mãe tem que fazer a mesma coisa. Ela tem que achar ela dentro da criança, dentro dela mesma, para reconectar com a criança. O autismo, ele tem sofrido uns golpes difíceis nesses últimos dias, né? As entrevistas aí nesse mês de abril foram meio complicadas aí, da TV Cultura, trouxe uns problemas sérios, né? Acho que é importante a gente trazer essa também, viu, Rebeca? Porque é um ponto que eu sempre... Eu me abstenho muito. O meu Instagram acaba sendo um Instagram muito preto no branco, né? A não ser quando pega na minha ferida. Aí eu viro a Márcia Goldschmidt também. Eu defendo a mãe até morrer, né? Essa semana eu fiz um laudo pra uma mãe. A professora tá fazendo bullying com a sua filha. Isso que ela tá fazendo é bullying. Ela fez um laudo lá pedindo pra professora. Olha, professora, saiba que essas características da criança, a dificuldade dela entender... A nível de suporte sofre pra caramba, né? Demais, a dificuldade dela entender a linguagem não verbal, a extrema dificuldade de entender figura de linguagem, né? São características do transtorno dela, viu? Não é má vontade, não é mau caratismo, não é isso, entendeu? Você tem que fazer um laudo desse pra escola. Faz o laudo pra escola. Eu falo, brigou comigo, brigou com todo mundo. Mas é que tem tido essa discussão do nível de suporte muito forte também. Nossa, e eu acho muito importante falar sobre isso, gente. Porque, sinceramente, essa questão emocional, assim, a emoção à flor da pele ali, sem conseguir realmente entender todas as nuances, tudo que acontece o tempo inteiro em volta. E aí, de repente, você realmente tá sofrendo bullying por causa de uma característica sua. Você não sabe rebater, aí às vezes vai bater, né? Exatamente. E aí gente, é tão complicado, é tão delicado. A criança não tem a ferramenta instalada no sistema operacional dela, né? Ela tem desenvolvimento, ela vai desenvolvendo, ela vai aprendendo, ela vai criando, ela vai sempre usando, né? E muitas vezes, na hora do vamos ver, ela pode usar de uma forma equivocada ali, realmente. Então, assim, acho que o nível de suporte é um ponto que é extremamente importante as pessoas terem na cabeça, que é um transtorno, né? É um transtorno. A gente vê médicos aí respeitados e que têm um conhecimento absurdo do tema,
se embananando na hora de dizer Sim. que aquilo é um transtorno. Você entendeu? E não é difícil. Não é difícil você se... Eu não acho difícil você dizer que aquilo é um transtorno. Certo. Dizer para aquela mãe, olha, essa criança tem um transtorno, ela tem uma dificuldade, entendeu? Sim. Ah, não, muita gente quer ser nível... Não é. A gente tem outras comorbidades sociais nossas que levam a dificuldades de socialização. Aquela pessoa se enxerga naquilo. Eu não posso culpar aquela pessoa por ter feito o autodiagnóstico e depois eu vou fazer os testes e ela não é autista. Eu não posso dar culpa para aquela pessoa. Você entendeu? Ah, não, ele está tentando uma vantagem. Eu não sei qual é a vantagem do autismo aqui. No Brasil, principalmente. Nossa Senhora. Nossa Deus. Eu não entendo. Eu também não consigo entender, gente. Porque a gente, buscando alguma aposentadoria, alguma coisa assim, não é esse o ponto, turma. O que eu mais tenho é o laudo voltando. Sim. Que a gente manda para a INSS, eles voltam para a gente. Se eu soubessem da dificuldade de conseguir tirar coisas BPC assim. Loas. Pois é, gente. Parece que nunca emitiu. Você entendeu? Sim. Eu trabalho no SUS, eu vejo isso todos os dias. Sim. Todos os dias. Sim. Eu vejo uma família chegar lá com a pobreza perceptível. Sim. E você faz o laudo, vai no INSS. A criança, se ela der uma risada, o cara tira. Ó, isso aqui não é. Nossa. Ótimo. Pensa bem. Entendeu? Se olhar no rosto de alguém, se der uma acabou. olhada de 1 segundo, já acha que é. Nossa, Deus. Você entendeu? Sim. A realidade do autismo do Brasil não é essa de que todo mundo quer e todo mundo consegue, todo mundo vai, o adolescente descolado, vai lá pedir um laudo de autismo. Não é assim. Sim. Entendeu? E a investigação da avaliação sempre é importante, né? Sim. Porque você tem que entender da onde que tá vindo. Ah, não, tem dificuldade de socialização. É um comportamento antissocial, um comportamento traumatizado, é um comportamento hiperativo. Olhe para o paciente como paciente, não como possível culpado, você entendeu? Julgando. Sim. E esse aí, mais um que veio pedindo laudo nível 1 de suporte. Já veio. Não, negado. Entendeu? E essas falas são tão difíceis, assim, para pessoas que estão buscando de fato, né? Estão tentando entender o que estão vivendo, o que elas têm. Eu passei por isso na minha casa, porque a minha irmã... Minha irmã tem 34 anos, ela é minha irmã mais nova. E aí foi a vida inteira assim, é estranha, excêntrica. É diferente. Gosta de umas coisas que, nossa, não conecta muito bem. Que menina birrenta, que menina não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, com 34 anos, foi receber diagnóstico de TEA, nível 1 de suporte. Já tinha passado por... já tinha recebido de TDAH, mas não era TDAH. Borderline, o que mais? Eu vou chutar, você vai me dizendo. Borderline, que mais? Bipolaridade, bem comum também. Com certeza. E aí, foi o quê? Autismo. E aí... até dentro da própria família teve dificuldade de entender, falar assim, mas como assim? Autista? Essa criança que, né? Que criança que socializou com todo mundo, que não sei o quê, mas que sempre teve aquela dúvida assim, gente, o que será, né? Que tá diferente comigo, assim. Exatamente. Por que esses sofrimentos tão... delicados, assim, essa coisa mais sutil, né? Do sofrimento social ali e tal... E tinha nome, era autismo. Só que sempre vai ter alguém pra falar assim, para, né? Frescura. Você quer entrar na fila da prioridade. Nossa, então, como se fosse que benefício enorme, né? É a menor vantagem, você ter o poder usar uma fila diferente. Gente. Não, o nível de suporte, ele tem um sofrimento invisível que, no seu caso, você percebeu bem dentro da sua casa. Sim. Mas é um sofrimento invisível para a maioria das pessoas mesmo. As pessoas não conseguem entender aquela percepção de dificuldade de socialização que não é tão intensa a ponto de você sair correndo na primeira oportunidade. Se isolar e ficar eternamente ali isolado. Não é isso, não se trata disso, né? Hoje em dia a gente analisa várias questões quando a gente vai ver uma criança que tem suspeita de nível de suporte, né? A questão dos traumas é muito importante, entender da onde vem aquele trauma. Se o trauma vem de um ambiente externo ou se é um trauma levado pelo próprio autismo. Porque a criança vai se forçando, ela está se traumatizando, entendeu? Que coisa, é isso mesmo. Porque às vezes o ambiente externo tá causando. Aquela criança que eu falei, o TDAH, bagunceiro, chega num lugar, ninguém... chegou aquele cara, sai de perto e tal. Sim. Tem um sofrimento. Sim. Gera dificuldade de socialização. E aí eu vou achar que é autista. Sim. Você entendeu? Sim. Agora o autista não. O autista ele tem a dificuldade de desejar. Ele precisa estar.
Então, vamos lá. Você vai ter que falar na frente de todo mundo na turma. Ah, não quero. Ah, não, você tem que... Ih, chegou aquela menina. Vai lá brincar com todo mundo. Vai lá brincar. Força um pouco até aí, entendeu? O que era timidez e o que era autismo? Sim. Você entendeu? Ah, depois que ela se solta, fica feliz, contente, brinca, não sei o quê. Depois ela chega em casa, ela chora. Ela não queria estar lá. Esse era o nível de suporte. Sim. É muito complexo. Não dá para você reduzir para pessoas que querem um benefício, entendeu? Não tem o menor cabimento, entendeu? A dificuldade da socialização do nível de suporte, ela é absurda. Sim. A dificuldade de percepção de linguagem não verbal, aquela criança que não consegue entender dicas sociais. Eu falo pra todo mundo, sabe aquela pessoa que você fala, dá aquela dica... Olha, eu tô falando com você, mas eu já tô virando o pé pro lado aqui porque eu preciso ir embora. O corpo já tá mostrando ali, né? A minha melodia vocal já tá falando pra você, olha, tá acabando o assunto. A criança, a autista, ela não tem isso. Sim. Ela não percebe quando você faz isso pra ela, né? Eu uso muito a prosódia também como percepção, que é essa melodia vocal, né? A gente usa muito isso como um sensor nessa situação também. Para tentar entender assim, peraí. Eu brinco muito com as crianças. Chegou lá, eu falo, e aí? Puxando muito o rabo do gato, não sei o quê. Eu já uso uma figura de linguagem. Será que essa criança vai entender essa figura de linguagem? Será que ela vai ficar olhando para mim com cara de tacho, tentando entender? Não tenho gato em casa. Será que ela leva na literalidade? Sim. Você entendeu? Isso é a pessoa que está ao redor do autista, ela vai percebendo aquilo sem perceber. Sim. Sem sacar. Por isso que vocês falavam, tem alguma coisa errada. Então. Você entendeu? Eu achei muito engraçado que eu vi um pedaço também de um podcast. Eu adoro ver podcast, gente, amo. Aí não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é autista, nível de suporte também, diagnóstico tardio. E aí ele falou assim, gente, depois que eu entendi que numa situação social, quando alguém puxa um assunto, assim, né, vai falar sobre alguma coisa... A ideia não era aprofundar no assunto e sim criar conexão, né? Ah, comenta ali, comenta aqui. E ele tá lá meia hora ainda falando, né? Discorrendo sobre as nuances, as minúcias do assunto. E as pessoas lá, tipo assim, nossa, que inconveniente, né? Esse assunto já acabou há muito tempo. Ele falou, depois que eu entendi isso, nossa, minha vida mudou e muito. Eu falei, né? Gente, é sensacional, é muito legal. É porque o neurotípico, ele não fala pra falar do assunto é pra assim. Palestrar, né? O quanto eu sei daquele assunto. Não, é porque criar conexão e tal, legal, eu sei opinar sobre isso. Mas depois acabou o assunto, eu vou opinar sobre outro, né? Gente, eu achei espetacular, né? Porque é isso. Ele entendeu e pronto. Etiqueta de conversa, né? Etiqueta de conversa, gente, é uma coisa que também morreu no nosso dia a dia. A gente não tem mais, né? É verdade. Do que falar, né? Como que você fala com as pessoas, né? Isso é tudo super interessante, né? Porque isso entra no treinamento do adolescente, né? A criança, a gente não usa isso frequentemente, mas no adolescente eu preciso. O adolescente, bom, em teoria ele precisa paquerar, ele precisa namorar, eu preciso ensinar aquela pessoinha a chegar e conectar, entendeu? E tem vários que querem isso, né? Tem muitos que falam assim que... Não, eu tenho uma paciente que fala assim, eu não quero nunca, não vou nunca namorar, não vou nunca... Não sei, talvez ela vai mudar de opinião. Vai. E é isso, a gente vai ter que ter... Essas estratégias meio que quase estruturadas mesmo. Olha aqui, ó, tópico de conversa. Se alguém tá chegando em você falando sobre isso, como é que você vai lidar? Então, realmente é um treinamento de habilidades sociais, em que a gente tem falado muito sobre. Eu gosto muito disso também. A habilidade social é construída desde a primeira infância, naquela criança. Então, se aquela criança tem lá atrás aquelas bias, aquelas brigas, aquela coisa toda, ela não consegue construir a ponte... para buscar em você também como chegar nas meninas, entendeu? Eu preciso que aquele menino tenha conexão com aquele pai de uma forma que quando ele tiver 12 anos ele virar pro pai, e aí pai, como que eu chego nas meninas, entendeu? Porque senão não tem funcionamento daquele desenvolvimento, entendeu? Mental daquela criança. Isso é um ponto complexo, porque não passa só dentro do espectro do autista, TDAH, nada assim. Ele entra no neurotípico também, porque os neurotípicos hoje em dia estão mais difíceis também. Todo mundo tá no celular, todo mundo tá no WhatsApp, né? Combina o namoro pelo WhatsApp, pelos aplicativos. Então, assim, mudou tudo. Como que eu funciono nessa situação, entendeu?
Essa capacidade de adaptação que é importante a gente ensinar. E aí vem a questão do diagnóstico do nível de suporte, que é rígido no comportamento. E aí, como que eu faço esse cara rígido, que quando eu falo do assunto que ele gosta, do dinossauro dele ali, o assunto flui até além da conta. Sim. Como que eu faço para ensinar para ele que, ó, respira, guarda. Entendeu? Qual o momento, né? A pessoa já tá lá assim com aquela cara e ele continua. Faz a leitura, né? Eu vi isso também lá. Era um programa nos Estados Unidos também, para questões de habilidades sociais. E aí eles iam fazendo, mostrando mesmo ali, olha, tá vendo essa expressão facial aqui? Isso aqui pode dizer muita coisa. Olha essa outra aqui e tal. Gente, é isso, né? E é muito legal. Eu tenho visto mais profissionais querendo abordar esses temas em adolescentes e vida adulta, né? Para que as pessoas tenham mais possibilidades na vida adulta, na adolescência. E tem mais gente falando sobre isso. Agora, né, aquela história, né? Que cadê os autistas adolescentes e adultos, né? Parece que é só criança, e acabou depois, acabou, né? Exatamente. A mãe tem que se preocupar em todos os pontos, né? Então isso tem sido esse interessante. É um ponto. A mãe tem que ter essa ideia que ela vai trabalhar dentro daquilo mais um pouco ou menos um pouco conforme o tempo for passando, né? Esse entendimento é importante pra mãe, né? Nós tá com muita dificuldade da fala, o bebezinho não fala e tal. Fono. Peraí, agora não precisa mais de tanto fono. Conseguimos falar, ele aprende a expressar. A fono reduziu, agora a fono vai para outros âmbitos. A fono vai ajudar. Nossa, como que eu falo num lugar público? Como que eu falo? Eu mudo o âmbito do negócio, entendeu? A mãe tem que ter uma ideia que o tratamento do autismo ele não pode ser copia e cola mesmo. O cara que tá ali colocando para você, tem que fazer comunicação alternativa, aquele tablet, né? Para aquela criança que sabe expressar palavras. Às vezes vai precisar, sim, às vezes não. Vai ter tempo às vezes, né? Vai ter tempo também, às vezes vai usar um pouco, depois não vai usar mais. E não é nada linear, né? Cara, é importante ter essa ideia. Sim. E o que mais? O que mais, Beca? Olha só, tem perguntas aqui. Tá? Toma uma água aí, que eu tô fazendo você falar igual, né? Eu tô de olho aqui na hora da Beca. A gente vai bater no papo, vai chegar aqui. Daqui a pouco já acabou o dia do trabalhador, acabou o fim de semana inteiro. Eu tô de olho aqui, fica tranquilo. Ó, vamos lá, de perguntas que pessoas mandaram lá, tá? Vamos ver. Ó. 4 anos, começou a lamber o queixo o dia inteiro. Fica todo babado. Meu Deus do céu, né? Pode ser ansiedade, como tratar. Gente, só sabendo que a gente consegue dar umas pinceladas, mas não assim, dá né? Não dá diagnóstico, nem como tratar e tal, procure seu médico. Primeira dica, procure seu médico. Sempre vai ser procure essa, seu né? médico, procure seu né? médico, sempre se tiver um comportamento diferente, um comportamento estereotipado, ou um possível tique, que pode ser um tique aí nessa situação. Procure o médico, né? Pra ver, pra avaliar, filma, mostra pro médico o que ele tá fazendo. Não, doutor, tá dando até assadura no queixo. Pô, peraí, tá fazendo demais. Sim. Pode ser de uma ansiedade, pode ser de uma ansiedade. Sim. Pode ser um tiquezinho, pode ser um tique motor, pode ser... Tudo tem que ser avaliado mesmo. Sim. Mas a dica sempre vai ser procurar o médico primeiro. Sempre, né? Mas a língua ali, ela pode funcionar mesmo com essa questão. Tem um sensorial importante. Sim, então. Oral, aí você vai ter que investigar junto com essa criança a seletividade alimentar, se chupa o dedo, chupa a chupeta, tirei o dedo agora, e ele tá procurando outra coisa para poder dar aquela estimulada. Não, ele vê no YouTube lá um cachorro que fica lambendo. Pode ser um comportamento imitado, pode ser, pode ser um monte de coisa. Tanta coisa, né? Pode ser um tique, aí tem que ver na família, tem histórico de tique, se essa criança nasceu bem, nasceu com alguma dificuldade, foi prematuro. E aí por isso que tem que ser a consulta completa mesmo. Mas assim, os mais fortes pra gente pensar. A ansiedade é muito comum. O tique tem que estar dentro dessa história. E avaliar essa questão sensorial, sim. O sensorial, ele é fogo, cara. O sensorial, ele aparece 99% das vezes. Alguma questão sensorial aparece. Nossa, e principalmente essa região, né? Então, perioral. Boca, rosto. Nossa, Nem fale. Nem fale. Eu não vou dar dica, não. Mas eu chupei o dedo até os 10 anos. Então, assim... Sério?
É triste, cara. E como é que você largou? Como que eu larguei? Botaram um cabresto de aparelho na minha cabeça, né? É o único jeito de você largar. Poxa. Traumático? Acho que com 10 anos já não era mais tão traumático assim, né? não. Porque eu sou TDAH, né? O TDAH ele tem a capacidade de ser corpo mole em todas as situações que for possível, entendeu? Tudo que ele puder ser confortável, ele vai continuar fazendo, entendeu? Então, como podia continuar chupando o dedo, podia continuar chupando o dedo. Botou hora e data, ó, nós vamos pôr o aparelho, não vai dar mais pra chupar o dedo. Aproveita enquanto pode. Eu fui aproveitando enquanto botou o aparelho, o dente voltou todo no lugar, rapidinho. Né? Mas o céu da boca ficou em ogiva, então dificulta respirar, então não é bom, né? Não. Mas é o que eu falo, o sensorial tá ali pra todo mundo. Com certeza. Todo mundo tem um pouco do sensorial. Sim. Legal. Então vamos para a próxima. Os autistas devem seguir o mesmo calendário vacinal de todas as crianças? Perfeita, boa pergunta, gera dúvida, sim. Tem que seguir as mesmas vacinas, sim, né? Bacana. Hoje em dia a gente recomenda um calendário vacinal. Ele tem 2 tipos de calendários muito importantes aí. Você vai ter o calendário do SUS, né? E vai ter o calendário do particular, que tem vacinas a mais. Sempre que eu me perguntar se alguma vacina do SUS tem igual no particular, a grande maioria delas são iguais. Hoje em dia a gente vai ter duas possíveis vantagens. Ou alguma vacina do particular vai ter mais quantidade de germes que você vai se proteger. Então, por exemplo, vou tomar a pneumo 20, né? O SUS estava dando pneumo 10, pneumo 30, estava dando menos bactérias ali para proteger contra as pneumonias. Enquanto o particular dava mais. Ou normalmente você vai ter menos reação com aquela vacina. Por exemplo, a vacina contra a coqueluche que o particular dá, ela dá menos reação que a vacina do coqueluche do SUS. Certo. Então, assim, o particular e o SUS vão ter suas diferenças e realmente, ninguém faz clínica de vacina à toa. Sim. E as pessoas não pagam vacina particular à toa, elas pagam a mais porque realmente faz bastante diferença. Mas em termos de proteção são o mesmo. E na criança do espectro, ela faz o mesmo calendário. Legal, perfeito. Qual a sua opinião sobre a relação das vacinas e comportamentos em autistas? Difícil essa, né? Difícil. Eu sou treinado para não dar opinião. Esse é o meu treino. Tá. Boa. Ponto final. Bom, não posso dar ponto final porque eu vou dar opinião aqui nesse caso. Mas assim, é complicadíssima essa mesmo, né? Tá. Muitas mães às vezes vão falar, não, a vacina causou autismo no meu filho. Ele não era assim antes. Não, é que o seu filho ia ter sintomas de autismo depois. O que aconteceu foi o quê? Aquela criança calhou de ter tido a vacina no mesmo dia em que fez a poda neural ali, o cérebro parou de usar aquela ferramenta. Teve um choro, teve um trauma que aquela criança não tinha capacidade de processar ou o que for. Isso é muito discutível, é muito complicado. Mas porque eu falo para as pessoas, não adianta a gente... o que a mãe tem que ter na cabeça é que, infelizmente, é melhor ter o filho dentro do espectro ali se a vacina causasse autismo. Se a vacina causasse autismo, que não causa. Sim. Era melhor ter uma criança dentro do espectro viva do que uma criança neurotípica morta. Você entendeu? Porque ela não vacinou e porque teve a doença e porque morreu. No fringir dos ovos, se a mãe tem dúvida se a vacina causa ou não autismo, a mãe tem que pensar nisso. É melhor que ele tenha autismo porque causou uma vacina, sei lá. Mas todas as pesquisas já desmentiram, né? A vacina com relação ao autismo é sempre legal de falar. Foi uma pesquisa final dos anos 90 ali, que foi com 6 crianças. Foi uma pesquisa que já foi corrigida. E ela teve uma resposta a ela, de investigação de 1.200.000 crianças na Suécia, para ver se tinha relação realmente. Porque aquela hipótese foi levantada, a ciência foi atrás. E realmente confirmou que não tem nada. Engraçado, né? Como que ficou o estudo que teve que ser retirado, ficou muito mais famoso do que esse aí, com 1 milhão de crianças né? Que coisa. Mas aí vem da psicologia do ser humano, que gosta de falar de algum assunto que ninguém sabe, sabe? Aquela coisa toda. Estão escondendo isso de você. Os médicos não contam isso. Sabe aquela coisa toda. E a última pergunta, pra gente fechar, poderia, por favor, falar um pouco sobre a microbiota intestinal e a neuroinflamação? É um assunto que é muito bem discutido hoje em dia, né? Ele tem sido explorado, né?
A gente entende o quanto a alimentação do autista faz mudar essa microbiota, né? A criança acaba optando pela sensibilidade do oral, muitas vezes, por alimentos de certo perfil de texturas, principalmente, né? Até cores eu já vi, assim. Cores, Isso. Eles vão nas... A cor, me parece, em todas as pesquisas que eu vi, fala que é um aprendizado meio secundário à percepção sensorial dele ali, né? E aí ele vai aprendendo a comer o crocante. Sim. E o crocante, ele é um campeão, né? Ele é bem campeão. Eu deveria fazer uma pesquisa sobre isso para te falar com certeza. Sim. Mas a minha percepção é que o crocante é o campeão da audiência, entendeu? Sim. Os crocantes acabam levando aquela criança para alimentos mais industrializados, né? A criança vai comer os Cheetos, vai comer a bolacha passatempo, vai comer... E aquilo acaba levando não só a presença do alimento industrializado, ultraprocessado, que é ruim para o seu intestino, porque ele seleciona bactérias que são piores para o funcionamento intestinal, mas também ele acaba levando aquela criança para a rigidez do comportamento, porque ela vai tentar experimentar uma coisa nova, não gosta e tal. Ela começa a ter rigidez em outros comportamentos fora daquilo. Então, a alimentação seletiva, ela é a ponte para a rigidez de comportamento fora daquilo, entendeu? Sim. Então, a microbiota, a criança acaba ficando monótona, né? Porque a mãe percebe que aquela criança não come. E aí surge o desespero. Sim. Eu preciso fazer essa criança comer. Ah, não, ele toma leite. Ah, ele come. Quando ele come o quê? Ele come o salgadinho, ele come o nuggets, ele come. Então, ele vai passar a ter uma microbiota secundariamente ao transtorno sensorial oral dele ali, selecionada para ser a microbiota inflamatória. Aí vem umas discussões que talvez essa microbiota mande sinais para esse cérebro, falando, tem que comer mais coisa que eu gosto. É meio ainda mais ou menos esse aí. Ainda tá bem na teorias, sabe? Ela ainda não surge pra gente com percepção, entendeu? Aquela criança fica mais irritada. Lógico, ela vai ficar mais irritada. O termo enfesado vem de ficar constipado. Quem come só carboidrato crocante vai ficar constipado, por exemplo. Então, o ficar irritado com o seu funcionamento intestinal, isso é um conhecimento de vó. Não é um conhecimento de médico, você entendeu? Então, assim, a microbiota, ela vai... será que eu mexendo na... É igual fazer cirurgia. Será que se eu fizer cirurgia dessa microbiota aí, né? Fazer um transplante de fezes, será que melhora? Será que muda? A verdade seria o quê? Fazer o tratamento do transtorno sensorial oral, o máximo que for possível. Tratar com a nutricionista, até abordar aquela questão, o que é possível de ajudar aquela criança, entendeu? Para eu poder tentar fazer variabilidade alimentar dentro da textura que ele gosta, para daí eu ter uma microbiota mais legal para ele, você entendeu? É sempre melhor você tratar a causa do negócio, né? Sim. É muito complexo, é muito difícil, porque... Acho que ainda precisa de muitos estudos nesse sentido, né? Até em relação... Porque tem muita gente falando sobre, às vezes, sintomas, né? Do autismo em si. Você vai melhorar a alimentação e aí os sintomas do autismo vão... melhorar, mas calma, pessoal, vamos... Melhora todo mundo, é o que eu falei. Melhora até, se eu tô com o intestino preso, a minha entrevista vai ser ruim, você entendeu? Vamos tentar entender assim, né? Que ainda precisa de pesquisa, de entendimento e tal, mas que no geral a sua qualidade de vida está melhor, né? Entendeu? Se você tem um intestino com várias bactérias de todos os tipos de flora, todo mundo agindo em sinergia, eu consigo comer as fibras, né? Que é um outro conhecimento que às vezes a mãe não tem. Qual que é o alimento da bactéria boa da sua flora intestinal? Ela come as fibras que você come na alimentação. Então, se aquela criança não tem ingestão de fibra nenhuma, não vai sobrar bactéria boa naquela flora intestinal, você entendeu? Então, assim, começa com um diazinho que aquela criança não quis comer e a mãe trocou por um biscoitinho. Pronto, dançamos. Aquela criança vai ter seletividade alimentar, porque percebeu que tem opção e ela já tem seletividade, ela já tem aquele transtorno dentro dela. Vai levar aquela bactéria a ser mais selecionada também. E aí pronto, você viu? A ponte de onde chegou, você entendeu? E se eu tentar tratar de baixo para cima, um caso assim, ele é mais difícil, mais complicado. Não é impossível. O pessoal usa muito compostos de bactérias de flora manipulados, muitas vezes, ali, que ajudam aquela criança a ter uma aceitação melhor daquele alimento e tal.
Mas é uma sinergia. Eu também tenho que tratar da alimentação daquela criança. Não adianta nada. Ah, doutor, eu passo umas bactérias boas. Tá, eu passo. Na hora que você parar de comer o sachê todo dia, elas vão morrer no dia seguinte, porque você não tá dando comida para elas. Certo. Eu não tô dando fibra, ela vai morrer. Você entendeu? É mais deste lado do que do lado de biomodulação, um pouco na percepção atual. Entendi. Ela ainda tem muitas pesquisas para fazer. Sim, E como não... A gente não tem essa percepção, por exemplo, em pessoas que tiveram retirada do intestino completamente, entendeu? Então, assim, é um outro campo que também traria uma sinergia de pesquisa dentro dessa situação. Uma pessoa sem intestino vai ter muito sofrimento por conta daquilo, fez um câncer, precisou operar e tal, entendeu? Será que desenvolve autismo porque tirou o intestino? Não é assim, gente. Você entendeu? Não temos uma causa única, principal e global e total daquela história, entendeu? Ela funciona dentro desse aspecto. A gente tem crianças que têm mais sofrimento porque tem problemas intestinais, tem alergias intestinais, tem infecções intestinais, tem seletividade alimentar. É um outro âmbito que o autista tem que estar sempre atento. Perfeito. Paulada, né? Nossa, gente. Se deixar mais 5 horas e meia e não vai dar. Vira podcast. Vira aula, né? Vira podcast. O Joey Rogan, vira um podcast longo. Pós-graduação. Não dá, não pode. Não dá, não. Olha, muito obrigada. O convite de voltar agradeço. Já fica aí, assim, legal. Volta. Porque tem muito tema, muita coisa boa. Tem muita coisa. Se for perguntar, a gente fala de tudo vai mesmo. Falando. Vai entendendo, né? Porque como a gente ficou muito nesse ponto de ser na internet, tem que ter muita informação rápida. Então, eu tive que estudar muita coisa. Sim. Não, mas... Nossa, mas agradeço. Agradeço muito mesmo, viu? Foi ótimo, foi super bom. Eu sempre falo, é sempre uma aula pra mim também. A gente vai batendo papo e tal. E vou pegando um monte de informação também. Legal, então, é sempre muito bom, tá? Obrigado. Obrigada mesmo. Pessoal, então é isso. Obrigada mais uma vez aí por assistirem. Compartilhem com quem tá precisando de informação boa, porque aqui tem aos montes informação boa, tá bom? E é isso. Até o próximo, então. Tchau.